Bom dia, igreja. Bom dia. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês nesse dia, durante essas 2 semanas, ministrando a cidade de Arapongas. Para nós é um grande privilégio poder servir vocês nessa manhã, à noite também. Nós estamos muito felizes. Nós queremos honrar os pastores de vocês, o pastor Diego, a pastora Esther, o pastor Fabiano e a pastora Janaína, pelo privilégio de nos receberem, né, com tanta excelência, tanta graça. Nós estamos sendo, assim, muito abençoados pela vida de vocês, pelos meninos que vocês enviaram. Nós amamos demais essa igreja, essa casa, e nós estamos aqui para anunciar Jesus para essa cidade, para que as pessoas conheçam o nome de Jesus, para que as pessoas tenham uma experiência com o Senhor. E no final de tudo isso, nós vamos entregar essas vidas para vocês cuidarem, receberem aqui na igreja. E nós estamos crendo numa grande colheita, amém? Então, estejam orando por nós, estejam orando pela nossa saúde, pela disposição de cada participante aqui, para que não nos falte vigor, ânimo, para que a palavra seja anunciada nesses dias. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Bom dia, igreja. É uma honra, um privilégio estar aqui. Essa é a minha segunda vez ministrando nesse altar, nessa maravilhosa igreja. É uma honra e um privilégio a gente estar aqui presente, estar junto, estar com vocês. Existe um amor, um carinho muito grande. Eu tenho o prazer de dizer isso em todas as igrejas lançadas que eu tenho o prazer de ministrar, mas nós temos um compromisso de oração pela sua vida, pela sua igreja, pela sua liderança, pelos seus pastores. Todas as quartas-feiras nós oramos por vocês, nós lembramos os pedidos de oração da igreja de vocês, nós oramos de verdade. Nós temos um compromisso e uma aliança de oração por toda semana por vocês, viu? Nós cremos pela vida de vocês, vida dessa igreja. E como é lindo poder ver os frutos, né? Ver o que Deus tem feito, ver a bondade do Senhor. Que igreja maravilhosa. E isso aqui é apenas o começo, amém? Nós vamos ver ainda mais a bondade do Senhor nos alcançando essa cidade, se manifestando. Quero honrar também nossos pastores, a nossa igreja local, que não é tão longe, é aqui pertinho, e nós estamos aqui todos enviados pela Igreja Nova Aliança de Londrina, também de Cascavel, tem gente de tudo quanto é lugar, até do Nordeste, para você ver como nós somos uma família de verdade, e nós estamos aqui enviados por eles, viu? Trago aqui um abraço dos meus pais, pastor Davi e pastora Mônica, e existe um carinho muito grande, como eu falei, a gente ora por vocês, né? Então, eu queria também apresentar, meus filhos não vieram aqui hoje, será que a gente consegue colocar a fotinho? A gente tem um descansinho para eles, esse final de semana, um casal da igreja pegou eles aqui na escola, na Enzo Batista ali, e levou eles para Londrina, para eles participarem do culto lá, levou para nadar e tudo mais, e daí a minha pequenininha, a minha princesa ali, não sei porque que ela está de branco, né? Não sei, não deveria estar de branco, ela vai demorar para usar branco, o contrato está assinado até 2080, eu acho, se não me engano, preciso confirmar, mas o nome dela é Lara, ela tem 2 anos, ela é uma princesa, ama louvar Jesus, canta e canta muito, em nome de Jesus ela vai cantar muito melhor do que eu e que a mãe dela, e melhor só falar de mim, né? Não fala da minha esposa, senão eu tomo bronca quando a gente voltar para casa. E o meu outro ali é o Judá, tem 4 anos, é um moleque, bem arteiro. Quando eu olho para ele na escola lá, durante a campanha, a missão, né? Ele está marrom, de terra, sempre, com os dedos sujos, pé sujo, encardido. E é isso aí, essa é minha família, pela graça de Deus. Eu acho que foi até o Pedro que tirou essa foto, né, Pedro? Essa bela foto, as melhores fotos de casa, foi o Pedro que tirou. Vamos lá, e a Luana. Pessoal, abre a sua Bíblia no Salmo 51, eu quero conversar a respeito de um tema, o Senhor tem colocado um tema muito específico no meu coração no último ano, o Senhor me levou a estudar um tema muito específico, que é o tema de arrependimento.
nós oramos aqui um pouco sobre o que o Senhor pode fazer no nosso meio, o que o Senhor pode fazer na cidade de Arapongas. E são coisas maravilhosas. Nós cremos pelo poder de Deus se manifestando, que, né, nós oramos também na escola para que a gente possa ver milagres, cura, libertação nesses dias. Mas quando a gente para estudar o tema de avivamento, quando a gente vai para, por exemplo, Atos capítulo 2, quando Pedro está pregando, ele cita o texto de Joel capítulo 2, eu acho muito interessante que a gente tem essa percepção de que Joel, por exemplo, é o livro do dia do Senhor, é o dia do avivamento, né? Que Joel, a principal profecia é a respeito do dia de Pentecostes, e isso é verdade, mas quando você pega para estudar o livro de Joel, o tema principal do livro não é o dia de Pentecostes, o tema principal do livro é arrependimento. O capítulo 1 inteiro e até metade ali, final do capítulo 2, que é quando Joel começa a falar a respeito do dia de Pentecostes, o tema é arrependimento. O que eu quero dizer com isso? É que antes de nós vermos o poder de Deus se manifestando no nosso meio, algo precisa acontecer no nosso coração primeiro. Tem algo que acontece antes do grande avivamento, e esse algo, ele é o arrependimento. Ele é uma mudança no coração do ser humano que precisa acontecer, para que a gente possa provar da bondade, do poder, da misericórdia do Senhor. E estudando esse tema, eu me deparei com esse texto do Salmo 51. Salmo 51 é um dos momentos mais marcantes da vida de Davi. O Salmo 51 provavelmente das histórias mais famosas de Davi. A gente vai ler o texto inteiro, né? Mas o contexto do Salmo 51 é 2 Samuel capítulo 11 e o capítulo 12. E o que está nessa história é a história de Davi com Batseba. É o adultério de Davi com Batseba. É esse momento da história de Davi que trazem muitas grandes consequências para ele e para sua família. Talvez Davi, né, é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi, o guerreiro, Davi, o cara que conquista, vence os filisteus, o maior rei da história de Israel. E aqui nós temos talvez Davi no fundo do poço, Davi num dos piores momentos da sua vida, Davi enfrentando, né, talvez o momento de maior desespero que a gente vê Davi passando. E Davi, no meio desse contexto, ele começa a escrever esse salmo. Depois do profeta Natã confrontar Davi, ele começa a escrever esse salmo, começa a escrever esse cântico de desespero em relação a Deus. O que está acontecendo? Ele começa a colocar para fora tudo que ele está sentindo, tudo que está passando no coração dele, tudo que está passando na sua mente. Ele começa a escrever. E quando eu me deparei com esse salmo, eu comecei a estudar esse salmo, o Senhor me levou a estudar ele de verdade, a profundo, de maneira específica. Eu queria notar algumas coisas a respeito de 2 Samuel. Existe um versículo, 2 Samuel capítulo 3, que traz muito contexto para o pecado de Davi, que é o versículo 3. O versículo 3 de 2 Samuel capítulo 11, você não precisa abrir, eu só vou citar, mas nesse versículo, nesse texto, diz que Batseba era filha de Eliã. Eliã, gente, não era qualquer pessoa. Então, além de ser esposa de Urias, que Urias já era um membro da guarda pessoal de Davi, Eliã também fazia parte dessa mesma guarda pessoal de Davi. Eles não eram qualquer soldados, eles eram um grupo de soldados de elite, os soldados de maior confiança de Davi. Provavelmente os soldados que ficavam ali mais perto do palácio. E é muito interessante que além de filha de Eliã era filho de Aitofel. Aitofel, ele era o membro do conselho político, dos membros então todo o rei, ele tem um grupo pequeno de homens, que normalmente são até mais velhos do que ele, que servem como conselheiros do rei, que ajudam o rei a tomar decisões políticas, decisões a respeito da guerra, de como guerrear, de como vencer batalhas. E Aitofel era um membro desse pequeno grupo de homens que eram os conselheiros do rei.
Eu estou trazendo essa informação para você, porque Batseba não era qualquer mulher. Era muito provável, gente, que Davi já conhecia Batseba por nome. Sabia quem ela era. Davi sabia de quem ela era esposo. Davi sabia de quem ela era filha. E Davi conhecia o seu avô. E é por isso que no texto de 2 Samuel capítulo 11, diz que Davi está andando pelo seu palácio, e ele está no seu terraço, e ele consegue ver Batseba do seu terraço. Por quê? Batseba, justamente por fazer parte desse grupo seleto de soldados, morava ao redor do palácio, porque a nobreza todo morava justamente perto do rei. Em Jerusalém você tinha, né, a cidade ficava no monte, e você tinha setores onde então as pessoas mais ricas, a nobreza de Israel, morava justamente mais perto do palácio, para você perceber que, assim, Davi está vendo essa mulher da sua própria casa. E o pecado que acontece nesse texto aqui, todo esse problemão, não acontece de maneira aleatória. Davi não está andando no terraço de maneira aleatória. Ele sabia que provavelmente ele ia ver alguém do palácio. Ele provavelmente ia ver alguém do terraço. E tudo foi premeditado, tudo foi bem pensado, tudo foi bem organizado. O texto também de 2 Samuel capítulo 11 diz que no começo do texto os reis estavam indo para a batalha e todo o seu exército estava na batalha. Então Davi sabia que o esposo de Batseba estava na batalha. E ele ia encontrar uma mulher sozinha em casa. Então, o que é o meu ponto aqui? Meu ponto é dizer que Davi pensou muito bem. E ele pensa tão bem que ele tem alguns planos, né? Depois que Batseba engravida, ele tem alguns planos. O primeiro, o que ele faz? Diferentemente dos dias de hoje, pessoal, você não tinha teste de DNA para saber de quem era o filho na época. Então, o que ele faz? Ele traz Urias da batalha. Fala assim: como você é um bom soldado, cara, eu vou trazer você de casa. Vem para casa, vem para sua casa, tem um tempo com a sua esposa, e ninguém vai ficar sabendo que o filho é meu. Mas Urias é um soldado tão fiel que ele não volta para casa, porque ele pensa: como que eu posso ir para casa, me deitar com a minha esposa, sendo que meus irmãos estão lá na batalha? Então ele não chega nem a entrar dentro de casa. Daí Davi faz o quê? Não, peraí, se eu deixar esse cara bêbado, daí ele vai para casa, ele vai ter que ir para casa descansar. Daí nessa hora ele vai se deitar com a sua esposa, e assim, Batseba pode até falar que nesse dia, que ele nem vai lembrar, eles tiveram relação sexual. Então o que Davi faz? Dá um banquete para ele, faz esse cara beber bastante vinho, mas mesmo bêbado, esse cara honra o seu rei, e ele não vai para casa, ele fica na boca do palácio, ele senta na boca do palácio, e ele não volta para casa. Davi cansa de fazer plano, e ele faz o quê? Chega, vou matar o cara, e como eu sou bonzinho, eu vou me casar com essa mulher, para ela não ficar solteira, para ela não ser uma mãe solteira. Olha que homem bom, homem segundo o coração de Deus. Ele é bonzinho, hein, gente? Então, o que eu te pergunto? Qual é o segredo que Davi encontrou para ser um adúltero, um mentiroso, um assassino, mas ao mesmo tempo ser chamado do homem segundo o coração de Deus? O que esse cara fez? E eu creio que a resposta a gente encontra nessa palavra arrependimento. Por isso que hoje eu quero conversar com você sobre as marcas de um verdadeiro arrependimento, que eu encontro aqui no Salmo 51. Então vamos para o texto. Acompanhe aí comigo, Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apagas as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria.
Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo, e a alegria, os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Versículo 14: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então abaixe sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, que teu Espírito Santo vivifique essas palavras em nosso coração, Pai. Se não for teu Espírito Santo nos ajudando, Pai, a compreender essas palavras, vão ser apenas palavras que vão entrar nos nossos ouvidos e não vão gerar transformação, mudança de mente e um caráter moldado. Então, Senhor, Pai, nosso pedido nessa manhã é que o Senhor nos ilumine, Pai, que a sua palavra seja instrumento, ferramenta, Pai, para moldar o nosso ser, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Revela-nos a sua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos lá, voltar para o versículo 1. Eu quero tirar com vocês aí algumas lições do que nós podemos aprender a respeito de marcas, né, de um verdadeiro arrependimento no Salmo 51, tá bom? Então, primeira coisa, versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Primeira coisa que eu quero deixar com você é o arrependimento nos revela um Deus compassivo e misericordioso. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha o que o Salmo 86, versículo 5 diz: tu és bondoso e perdoador, rico em graça para com todos que te invocam. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o último texto que eu quero ler aqui é Êxodo capítulo 34, versículo 6. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Gente, esse último texto, por exemplo, que eu li, é literalmente Moisés recebendo as tábuas da lei. O que para muitos é símbolo de justiça, de julgamento, de coisa ruim, né? Antigo Testamento, porque parece que Deus do Antigo Testamento para algumas pessoas, ele é outro Deus, e ele é um Deus que só julga, e não é um Deus de amor, de paciência, de misericórdia. Mas o homem que se relaciona com Deus de maneira verdadeira, é um homem que conhece o coração de Deus, e ele olha para Deus e diz o quê? Deus compassivo. Olha isso. Olha isso. É isso que um homem e uma mulher que desfrutam de um verdadeiro relacionamento com Deus conhecem. Um Deus compassivo, um Deus cheio de misericórdia. E eu vejo aqui, gente, que é muito lindo. Davi, quando ele está escrevendo, colocando na ponta do lápis o seu pecado, ele descreve o seu pecado de 3 formas. Ele usa 3 palavras para descrever seu pecado. Ele usa a palavra transgressão, a palavra culpa e a palavra pecado. Mas assim como ele usa 3 palavras diferentes para descrever o que ele fez de ruim, ele também usa 3 palavras diferentes para descrever o que Deus faz de bom com o seu pecado. É que Deus apaga, Deus lava, e o que? Deus purifica. Qual que é o meu ponto aqui, gente? É que o amor, o perdão e a misericórdia de Deus, ela é tão grande que nenhum pecado nosso
fica esquecido, no sentido de que Deus vai ficar jogando na nossa cara. Não fica resquício, porque o perdão de Deus é o suficiente. Você consegue entender como é lindo isso? Quando Deus vira a página, Deus vira a página. Isso é, sabe, gente, a gente tem muita dificuldade de entender isso. Sabe por quê? Esposa não é assim, esposo não é assim, irmão não é assim, os parentes mais próximos, amigos mais próximos não são assim. Você já escutou isso de um amigo, alguém bem próximo? Aquela pessoa que já pediu perdão, mas de vez em quando ela joga na tua cara aquilo que você fez alguns meses atrás? Nosso Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que quando isso acontece conosco, nosso relacionamento com Deus, normalmente não, sempre é a nossa mente isso, ou Satanás, não é o próprio Deus, porque o perdão de Deus, ele é perfeito, ele é completo. Quando Deus perdoa, quando você se arrepende, Deus perdoa, e Deus vira a página, não fica resquício, Deus não fica te lembrando o que você fez semana passada. Glória a Deus por isso, amém? Porque se fosse para Deus ficar jogando na nossa cara, como a esposa faz, irmão do céu. Estou zoando. Vamos lá, versículos 3 ao 5, vamos comigo. Então, primeiro ponto, o arrependimento nos revela um Deus compassivo e cheio de misericórdia. Versículos 3 ao 5, Deus tenha misericórdia de mim depois dessa palavra. Versículos 3 ao 5, acompanha comigo. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Gente, o verdadeiro arrependimento, pensa aqui, o verdadeiro arrependimento é não ficar dando justificativa. Já aconteceu isso com você também? Tipo, o cara fez alguma coisa errada para você, e ao invés de pedir perdão para você, ela te dá desculpa, inventa história. Sabe, aquela velha história do tipo, o cachorro comeu meu trabalho de casa, professora. Veio simplesmente dizer que não fez. Já aconteceu isso? Sabe qual que é a verdade, gente? Eu e você fazemos com Deus diariamente. A gente dá nossas justificativas, a gente fala que no trabalho está difícil, a gente diz que na escola está difícil, a gente diz que no nosso contexto está difícil. A gente vai vomitando as nossas desculpas para Deus, inventando coisa, adicionando coisa, sendo que o que Deus está esperando fala para mim o que você fez, e a gente vai virar a página. Me conta o que aconteceu, ele já sabe. Sabe a gente tenta fazer o trabalho que Jesus fez na cruz, gente. Porque foi Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele nos justificou. Daí a gente fica tentando dar um monte de justificativa para tentar não pedir perdão. Sendo que Davi, quando ele coloca na ponta do lápis o que ele está fazendo, ele vai citando, gente. Mais para frente aqui, ele cita de forma bem específica: Senhor, me perdoa pelos meus pecados de sangue. Ele cita de maneira específica. É isso que é pedir perdão, gente. Isso é arrependimento. Dá nome aos pecados. Nossos pecados têm nome. A mentira tem nome, gente. E a gente precisa colocar isso nos pés de Deus. Falar, pedir perdão. E pedir para o Senhor nos ajudar a viver uma vida purificada. Sem justificativa, gente. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu até anotei aqui. Enquanto você tentar justificar, não terá dado provas de um verdadeiro arrependimento. Essa é a verdade. Quando a gente fica tentando dar justificativa, isso é prova de que a gente não se arrependeu de maneira verdadeira. E eu vejo, gente, que é isso que Davi faz, tanto aqui nessa história, que é 2 Samuel capítulo 12. Gente, 2 Samuel capítulo 12, que é o capítulo depois do pecado, é quando Natã confronta o rei. Gente, Natã conta uma história, conta lá uma parábola, não sei o que, daí Davi joga na cara de Natã, né? Olha como Davi é um homem correto. Não, esse cara merece a morte. Natã diz o quê? Você é esse cara. Davi, ele não joga na cara de Natã e diz assim, mas eu matei Golias, o que você fez? Eu sou o rei de Israel, quem é você? Não vomita na cara de Natã seus títulos,
suas conquistas? A resposta que vem é: pequei contra o Senhor, e acabou. E eu aprendo com Davi um padrão que o próprio Jesus ensina no Novo Testamento. Lucas capítulo 15, quando Jesus está contando a história do filho pródigo, quando o filho está voltando para casa, o filho ensaia todo um pedido de perdão, tudo que ele quer fazer. Não, eu vou trabalhar como um servo na sua casa. Mas quando o filho se achega à presença do pai e ele começa a falar, a primeira coisa que ele fala é: pequei contra o céu e contra ti. O pai corta a frase do filho, abraça o filho, virou a página. Gente, é um padrão bíblico de arrependimento. Isso é pedir perdão. Não é ficar justificando, ficar inventando desculpa. Ficar inventando desculpa mostra como a gente ainda não se arrependeu. Pedir perdão é pedir perdão. Outra coisa que eu noto aqui ainda nesse texto é que Davi tem plena consciência da sua natureza. Davi está olhando para o seu coração, para quem ele é, e ele está vendo que ele é um homem ruim, gente. Está vendo que ele é um homem que precisa ser tratado pelo Espírito Santo. E que Davi confessa, Davi coloca nesse salmo, que ele não é um pecador apenas só porque ele decidiu pecar, mas é porque faz parte da sua natureza, que ele sempre vai pender para o pecado se não for o Espírito Santo agindo no seu coração. Eu não sei se você está pegando, mas nos dias de hoje, eu não sei se você vai lembrar isso nos seus tempos de escola, quem é um pouquinho mais velho, mas para você, provavelmente que está na escola ainda, você ouviu provavelmente na sua aula de filosofia, sociologia, um grande filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, no século XVII. Esse ser iluminado por Satanás, parece, ele traz uma fala muito famosa que é: o homem é essencialmente bom. O homem é apenas produto do seu meio. Gente, não tem coisa mais antibíblica do que isso. Isso é o oposto que Davi está nos ensinando aqui no Salmo 51. O homem é essencialmente mau. Eu e você somos ruins. Nosso coração sempre vai pender para o pecado. Se não for o Espírito Santo nos purificando, nos regenerando, a gente sempre vai pender para o pecado, gente. Esse é o resultado do homem: perdição. Perdição. Por isso que Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 12: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Olha como Paulo é firme com o que ele está dizendo aqui, gente. Se não for o Espírito Santo nos purificando, nos lavando, nos transformando o nosso ser, nós somos inúteis aos olhos de Deus. Olha como isso é forte. Então, gente, o problema de Davi não era Batseba. O problema de Davi não era que a janela dele estava aberta e ele podia ver a mulher do lado. O problema de Davi não era a posição dele como rei. O problema de Davi não era o contexto dele. O problema de Davi era o coração. Sabe por quê? Na próxima semana poderia aparecer outra Batseba. Daqui a outros dias, poderia ser outra área que Davi caísse. A prova disso, gente, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Que é a prova disso, gente? Gênesis capítulo 39. José e a mulher de Potifar. Mesmo contexto. Falar para você que o de José é até um pouquinho mais difícil, viu? Porque se Davi não faz nada com essa mulher, ele continua como rei. Nada vai mudar na vida de Davi. Ele vai continuar com a mesma posição, com o mesmo título, com o mesmo reconhecimento perante os homens. O que José fez custou sua posição, custou sua liberdade. Olha isso. Então, gente, o nosso maior problema é o que está aqui dentro.
Isso precisa ser tratado. Isso precisa ser tratado por Deus. Isso precisa ser moldado. Vamos lá para o versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Olha isso aqui, 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 ao 2, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Sabe, gente, nós pecamos por causa da nossa natureza pecaminosa, nosso coração. Só que o nosso coração nos leva a tomar decisões. E essas decisões normalmente são sem sabedoria nenhuma. E qual que é o ponto de Davi aqui no versículo 6, gente? É que a nossa falta de sabedoria nos leva para um lugar de pecado. A nossa falta de sabedoria nos leva para ambientes errados, que não necessariamente são pecaminosos, mas vão levar você a ter pensamentos, vão levar você a começar a falar coisas diferentes, vão levar você a daí tomar atitudes diferentes. Então, meu terceiro ponto é: Davi reconhece que o seu pecado é fruto da falta de sabedoria. Tudo começou, gente, porque Davi estava no lugar errado, na hora errada. Quando Davi, como rei, deveria estar na guerra, como todos os reis faziam, naquela estação do ano, Davi decide: eu vou ficar em Jerusalém. Sabe, e é muito interessante, quando você pega para estudar a vida de Davi, gente, o reino de Davi, o ministério como rei de Davi, era para ser o rei, ele era o rei da guerra. Sabe por quê? Quando o filho de Davi nasce, Salomão, o nome Salomão significa paz. E era justamente o que o seu filho deveria provar, por um período, uma estação de paz. O reino de Salomão era para ele viver em paz. Porque quando Davi assume o trono de Israel, gente, você tinha muitos povos que ainda viviam na terra que deveria ser apenas de Israel. Então, a ordem de Deus para Davi é: limpe a terra, extermine os povos. Tanto é a mesma instrução que Deus dá para Saul, mas Saul não faz isso. Davi tenta provar de algo que não era para ele provar. Davi tenta viver algo que era para o seu filho viver. A gente peca muito, gente. A gente erra muito quando a gente tenta viver coisas que não é para a gente viver. Lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, no momento errado. Às vezes a gente tenta até viver o que é de Deus na estação errada. Isso faz a gente cair. Quantas vezes a gente não peca, não tropeça, porque a gente está na hora errada, com as pessoas erradas. Vamos lá para o versículo 7. Versículo 7 ao 10. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito estável. Quarta verdade, quarta lição que eu quero deixar com você, é que o verdadeiro arrependimento me revela o quão impuro sou. Olha isso aqui, versículo 7, gente, você provavelmente ficou sem entender o que está ali no versículo 7, que diz assim: purifica-me com isopo. Quem sabe o que isopo é? Tem muito disso na Bíblia, né, gente? Umas palavrinhas que a gente fica sem entender, né? Deixa eu te explicar. Isopo, gente, era um arbusto que existia na Palestina naquela época, na terra de Israel, ou ele era meio azulado, ou ele era meio vermelho. E é muito interessante, quando você pega para estudar esse arbusto é apenas mencionado uma outra vez na Bíblia. Levítico capítulo 14. Sabe o que conta essa história de Levítico capítulo 14? É quando Moisés está ensinando o povo de Israel a como se purificar da lepra. Então a ilustração que Davi está fazendo aqui, gente, ele está olhando para dentro do seu pecado, ele está olhando para o seu coração, ele está vendo a nojeira do seu pecado, ele está comparando o seu adultério,
Ele estava comparando o que ele acabou de fazer com a vida de um homem. E ele está falando, isso é tão nojento quanto a lepra. Sabe, a gente não entende muito essa questão da lepra nos dias de hoje, porque a gente não olha para o lado e encontra uma pessoa com lepra. Mas uma pessoa com lepra naqueles dias vivia afastado do acampamento. Uma pessoa com lepra, ela não tinha relacionamento com Deus, porque essa pessoa não poderia apresentar seu sacrifício na presença de Deus, gente. E Davi está percebendo que é isso que o pecado faz na sua vida. Davi está percebendo o que o pecado está fazendo com ele. Davi está enxergando a nojeira do seu pecado. Davi está percebendo como é sujo. Porque, não sei se você lembra, mas quando você bate o olho nas histórias do Novo Testamento, principalmente, Jesus, sim, não tinha nojo nenhum dos leprosos. Ele tocava nessas pessoas e ele curava essas pessoas. Mas esse era o contexto, gente. As pessoas não queriam encostar, não queriam estar perto. Essas pessoas não ficavam nem nas cidades. Quando você parar para estudar, gente, todas as histórias que Jesus encontra leprosos no Novo Testamento é sempre fora da cidade. Nunca é dentro. Porque essas pessoas não podiam nem entrar dentro da cidade. Davi está percebendo a nojeira. Quão sujo ele estava. Quero ler um texto aqui. Vai para os próximos versículos, né? Além do versículo 7. Mas Ezequiel capítulo 36, versículos 25 ao 27. Só anota aí, não precisa abrir. Ezequiel 36, 25 ao 27. Porque a partir do versículo 10, gente, eu noto aqui uma linguagem de Davi muito interessante. Davi começa a pedir para Deus fazer algo no seu coração. Porque ele entendeu algo nos versículos anteriores, né, de que faz parte da sua natureza, quem ele é. Então ele percebe que sozinho ele não consegue viver uma vida pura. Ele percebe que ele não vai conseguir tomar as decisões certas só porque ele é um homem bonzinho. Ele não é. Então o que ele faz no versículo 10? Ele começa a olhar para Deus e ele começa a pedir para Deus fazer algo sobrenatural. Daí esse verbo, o verbo cria em mim, esse verbo cria, no hebraico, é o verbo bará, que significa algo divinamente criado. Algo que só pode ser feito por Deus. Algo que nenhum homem pode fazer. Davi está olhando para o seu coração, ele está olhando para Deus dizendo, é só você, Deus. Eu não consigo. Eu estou tentando aqui e não dá. Daí ele está olhando para Deus dizendo, então cria. Faz algo que só você pode fazer. Faz algo no meu coração que só você pode fazer. Faz algo que só o Deus que é todo poderoso, o Deus que habita nos céus, pode fazer. Por isso, gente, que eu citei o texto de Ezequiel, porque Ezequiel capítulo 36, versículos 25 ao 27 diz, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Gente, vocês estão percebendo a linguagem em primeira pessoa aqui de Ezequiel, gente? É Deus falando para Ezequiel, eu vou fazer, eu vou aspergir, eu vou colocar um novo coração, Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. É Deus desejando fazer algo no seu povo, algo novo. Que Ele já olhou para o seu povo, porque o que aconteceu, né? No Antigo Testamento, gente, é Deus mostrando para o seu povo que eles não conseguem só com uma lista de regras. Que a lista de regras, os mandamentos não eram suficientes. Porque nem seguir regra a gente presta, gente. Nem para isso a gente presta. Nem para seguir regra a gente presta. De verdade. Estou vendo isso com os adolescentes nos últimos dias. Mas de verdade, gente.
dando lei, Deus deixa tudo assim, ó, Deus deixa tudo explicadinho, como a adoração tinha que funcionar, todas as festas deveriam ser celebradas, como tudo com detalhes, como o tabernáculo deveria ser feito, até as cores das cortinas, Deus fala, cara. Como Deus é específico, mas nem isso Israel conseguiu fazer. Daí Deus dá chance após chance. Ó, eita, mais uma vez, vai, tenta. Toma um rei melhorzinho para vocês aí, vai. Não dá, gente. Nem para isso a gente presta. Por isso que daí chega aqui pelos profetas, isso aqui é Ezequiel profetizando sobre o quê? Que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração, gente. Ele falando de algo futuro, através do seu ministério profético, ele falando, vai acontecer um dia, algo vai ser feito que só eu posso fazer. Vocês estão tentando pelas suas próprias forças, e não está dando. Sabe qual que é o problema? A gente vive na época do Novo Testamento, só que tem gente ainda preso a um bando de regra, sem vida, e vive uma vida cristã baseada apenas em regra. Eu estava conversando sobre isso com um adolescente durante a campanha. E a gente está falando aqui sobre arrependimento e Davi viver uma vida de santidade, certo? E a gente baseia a vida cristã, até nos dias de hoje, uma vida de cristã, como se santidade e verdadeiro arrependimento fosse o quê? A gente simplesmente fazer só e cumprir um bando de regras. E o que eu mais escuto de adolescente, de jovem, de gente na igreja é: pastor, posso fazer isso? Pastor, posso fazer aquilo? Pastor, posso ir em tal lugar? Daí eu tentei simplificar dessa forma aqui. Então, a gente tem essa linha aqui, né? Essa linha aqui, esse palco. Então, esse palco aqui, do palco para cá, é Deus, é a presença de Deus, são as coisas certas, são as coisas corretas, e o que a gente tem que almejar viver em Deus. E para fora do palco estão as coisas do mundo, o que é pecado, certo? Daí o que o cristão faz nos dias de hoje? O cristão nos dias de hoje, ele quer saber onde está a linha, ele quer saber onde está a beira, para ele poder caminhar na beira do abismo. Ele quer saber até onde ele pode pisar. Sabe qual que é interessante? Na Bíblia, nem tudo é tão claro assim. Nem tudo é tão claro assim. Assuntos como bebida. E o que acontece? A linha começa a ficar um pouco turva. Fica um pouquinho... Sabe, tem coisas que são muito claras, que assim é pecado e não é, entendeu? É pecado e pronto. Não pode fazer, não pode não. Adultério é pecado, gente. Tá? Não estou aqui para ficar discutindo essas coisas, mas você está entendendo o que eu estou falando? O crente, ele vive tentando pisar na beira. Então daí o cara vem me perguntar, a gente tem uma regra como liderança para a Igreja Nova Aliança, a gente se abstém de álcool. É pecado, gente. Você nunca vai ouvir da boca de um pastor na Igreja Nova Aliança de Londrina, de Arapongas, de João Pessoa, de tudo quanto é cidade que a gente tem Nova Aliança, você nunca vai ouvir da boca de um pastor que o álcool é pecado, beber álcool é pecado. Mas a gente se abstém, porque a gente acha mais sábio. Porque a linha, ela é muito assim, quantas taças de vinho a gente vai poder beber? O que é o certo? Sabe, qual que é a minha preocupação? É que a gente vive uma vida assim, baseada na linha, sendo que a santidade, ela é um traço do caráter de Deus. E santidade é muito mais sobre você dizer sim para Deus, e sim para um relacionamento com Deus, do que viver uma vida baseada em nãos. Esse que é o grande problema do relacionamento dos crentes de hoje com Deus. Que eles querem uma lista, uma porrada de não, assim, ó, tipo, ó, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso ir em tal lugar. Pastor, posso conversar com tal pessoa? Tipo, posso me relacionar com tal pessoa? Pastor, posso ser amigo de tal pessoa? Até a faculdade me pergunta para pastor, posso fazer essa faculdade? Cara, você não está entendendo o que é, você não está entendendo o que é vida com Deus. Por quê? Santidade, o que é santidade, gente? Porque, eu até coloquei o texto aqui, Apocalipse capítulo 4,
Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diz o quê? Que os seres viventes, eles estão o quê? Na presença de Deus, eles estão fazendo o quê? Cantando, santo, santo, santo. Por que eles estão fazendo isso, gente? Porque a santidade é um traço que apenas um ser tem nesse universo, que é o nosso Deus. E o que eu e você fazemos? Nós replicamos algo que é do nosso Deus. Nós, como filhos de Deus, nós somos chamados a replicarmos um caráter que é de Deus. Não faz parte do nosso caráter isso. Então eu e você caminhamos em santidade quando nós caminhamos com Ele. Então a gente tem que caminhar olhando para lá e caminhando nessa direção, não caminhar aqui, buscando aonde está a linha. Porque se você caminhar buscando onde está a linha, você vai um dia tropicar para lá e cair do abismo. É uma coisa muito simples. Uma coisa muito, assim, vou chamar até de besta, porque precisa ser dito. Tem um monte de crente querendo saber onde está a linha. Você vai cair. Se você quiser caminhar na linha, você vai cair um dia. Eu não estou jogando praga sobre você. É porque nosso coração tende ao mal. Nosso coração, que a gente já conversou hoje, ele tende ao mal. Ele tende a querer ir para o outro lado. Então, por isso que Davi está lá, no versículo 10, dizendo, cria em mim. Ele está percebendo que algo que só Deus pode fazer. Gente, eu não sei se você está entendendo o tamanho tamanho do pecado de Davi. Mas nessa época que Davi peca com Batseba, segundo Samuel capítulo 13, capítulo 14, capítulo 11, capítulo 12, alguns capítulos antes, Davi já tinha estipulado, já tinha montado o tabernáculo de Davi, e ele já tinha estipulado a adoração 24/7, ou seja, você tinha louvor e adoração a Deus de forma ininterrupta, e os teólogos acreditam que isso acontecia, que o pecado de Davi aconteceu, foi algo até aprendi com o Diante, o último MFI, acho que ele citou menos de 100 metros, que é muito provável que quando Davi pecou com Batseba, ele ouvia os louvores do tabernáculo que ele tinha montado apenas alguns metros dali. Esse foi o tamanho da afronta do pecado de Davi. Por isso que ele está percebendo que só montar lá o tabernáculo não é o suficiente. Ele precisava morar lá. O coração dele precisava estar lá. Não adianta, gente. Viver uma vida só em regra não vai dar bom. Não vai dar certo. Não é o suficiente. A gente vai falhar. A gente precisa da graça, da misericórdia de Deus. Vamos lá. E daí no versículo 11, olha o tamanho do desespero de Davi, gente. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Gente, Davi tinha visto de perto o que era um rei sem o Espírito de Deus. Sabe, porque a gente associa muito Saul como um homem ruim, certo? A gente olha, nossa, Saul foi um rei horrível. Mas no início do ministério de Saul, as pessoas até perguntaram se Saul estava entre os profetas, porque ele chegou a profetizar 2 vezes entre os profetas. Davi viu de perto o que é um rei tentar ser rei sem o Espírito de Deus. Davi viu de perto. Então, quando Davi peca, Davi não está nem aí para a sua posição. Davi não está nem aí para nada. Ele só quer saber, o Senhor vai tirar de mim o seu Espírito? Eu vou perder esse acesso? Eu vou perder essa liberdade que eu tenho contigo, Deus? No versículo 4 a gente leu, mas ele diz o quê? De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sabe o que Davi está dizendo aqui, gente? Davi, nesses 2 capítulos aqui dessa história, ele descumpriu o 6º, o 7º, o 9º e o 10º do mandamento. Apenas nesses 2 capítulos. E segundo Levíticos capítulo 10, que diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Essa era a lei que estava sobre Davi. Então, no versículo 4, ele já está aceitando a sentença. Davi está assim: eu posso morrer, Senhor, mas eu quero viver até o meu último suspiro com o teu Santo Espírito. Esse é o desespero de Davi.
Esse é o clamor do coração de Davi. Vamos lá, versículo 13 ao 15. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Mais uma verdade que eu quero que você aprenda e anote sobre o arrependimento é que o arrependimento, ele transforma. Talvez você está aqui, está pensando, mas será que Deus quer me usar mesmo? Mesmo com o que eu fiz essa semana? Será que Deus está lembrando do meu passado? Será que Deus está lembrando onde eu estava alguns meses atrás? Deus lembra, gente, mas Ele não fica jogando na nossa cara. Sabe por que Ele lembra? Porque Ele sabe de onde a graça dele nos tirou. Eu, por exemplo, eu tenho plena consciência da lama que eu estava. Mas Deus não fica martelando isso no coração no sentido de julgamento. Ele me lembra para eu lembrar do quão bom Ele é. Para me lembrar de maneira constante. André, eu sou bom com você, cara. Eu sou um Deus cheio de misericórdia. Você não deveria estar onde você está. Você não deveria ter a família que você tem. Cara, olha como Deus é bom. Deus transforma a gente. E assim como Deus transforma, esse que é o ponto, olha aqui. Então, além de agora Davi assassino, Davi adúltero, Davi mentiroso. Então ele está falando do quê? Eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores. Ele é o transgressor aqui. Mas ele está olhando para o seu futuro, ele está falando assim, o Senhor vai me levar para tal lugar, que um dia eu vou poder ensinar aos outros. Eu vou poder ensinar aos que são transgressores o que é caminhar em justiça. O que é ser um homem segundo os padrões bíblicos. O que é, por exemplo, o que mais? Aqui ele está falando que livre-me dos crimes de sangue, Deus da minha salvação. Então ele está olhando o quê? Eu posso morrer de forma natural, mas o Senhor vai me salvar. A minha alma está salva. O que mais? A minha língua clamará a tua justiça. Gente, o pecador aqui está falando de justiça. Olha que coisa maluca. Só o arrependimento faz isso, gente. Só o arrependimento faz do assassino, do mentiroso, do adúltero, um homem segundo o coração de Deus. Então, dependente da lambança onde você se encontra hoje, o arrependimento, pela graça de Deus, é capaz de tirar daí. Ele é capaz de transformar o seu contexto, tirar da onde você está, te levar para uma nova realidade. Então vamos lá. Para a gente encerrar, meu último ponto. Salmo 51, versículos 16, 17 e 19. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocausto. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. A última coisa é, o arrependimento tem poder para reconciliar. Amém? O arrependimento tem poder para nos reconciliar com Deus. Não sei se você notou a linguagem que Davi usou aqui, mas eu notei algo no versículo 17 que me chamou muita atenção quando eu parei para estudar esse texto, que Davi diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, será que tem um tipo de adoração que Deus despreza? Será que tem um tipo de gente que Deus despreza? Isso pode parecer muito forte, mas eu quero te explicar algo. Se você parar para estudar o texto de 2 Samuel, capítulo 11 para o capítulo 12, no capítulo 12 a criança nasce. A criança nasce. Depois que o profeta confronta Davi, a criança nasce. Eu quero que você entenda que é muito provável que
do capítulo 11 para o capítulo 12, 9 meses se passaram então, certo? A criança nasce com 9 meses de gestação. Se você for lembrar pelos mandamentos e todas as festas que os israelitas eram obrigados a celebrar, todo israelita, todo homem, ele era obrigado a se apresentar em Jerusalém para festejar pelo menos 3 vezes ao ano. Pelo menos 3 vezes ao ano. Ou seja, gente, é muito provável que durante esses 9 meses aí, a adoração de Davi, que Davi ia lá para celebrar, era a adoração desprezada por Deus. Deus olhava para Davi e falava: por que você está aqui, cara? Você sabe o que você precisa alinhar? Você sabe pelo que você precisa pedir perdão? E às vezes nós somos essas pessoas que dia após dia, domingo a domingo, nós estamos aqui, no mesmo lugar, levantando as mãos, com cara de louvor, cara de adorador. E Deus já há alguns meses falou: cara, você precisa ajeitar isso aqui na sua vida. Cara, você precisa alinhar isso aqui. Você não pediu perdão por isso. Você não se arrependeu disso. Tem uma pessoa lá no seu trabalho que você precisa alinhar as coisas. Sabe? Às vezes a palavra dá uns tapinhas espirituais em nós, né? Mas esses tapinhas servem para a gente alinhar algumas coisas que precisam ser alinhadas. Endireitar algumas coisas que são responsabilidades nossas. Sabe, a responsabilidade de Deus é criar em nós um coração novo. Aspergir seu Espírito sobre nós. Isso é a responsabilidade dele. Mas aquilo que Deus já pediu para nós fazermos, isso é responsabilidade nossa. Isso cabe a nós. Nós precisamos sair do nosso lugar de inércia em relação a Deus. E buscar reconciliação. Que não é muito difícil, gente. Custa verdadeiro arrependimento. Custa choro na presença. Custa um derramar de coração. Um derramar verdadeiro. Isaías 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possam salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Gente, esses textos dão uma chacoalhada em nós, né? Parece que é difícil engolir uns versículos desses, né? Que eles nos levam para um lugar de autoavaliação. Que a gente olha para Deus, às vezes a gente acusa Deus de: Deus, o Senhor não está escutando, o Senhor não está respondendo às minhas orações. Sendo que são o que nós temos feito aqui na terra, é o que está afastando o seu rosto de nós. Você pode fechar sua Bíblia, ficar de pé comigo. Então, eu deixei vários pontos com você. Deixei várias lições com vocês sobre arrependimento. Então, o primeiro ponto que eu deixei com você nessa manhã foi: o arrependimento nos revela um Deus compassivo e cheio de misericórdia. Segundo, o verdadeiro arrependimento não é justificar seus erros. Terceiro, o pecado é fruto da falta de sabedoria. Quarto, o verdadeiro arrependimento me revela o quão impuro sou. Quinto, o arrependimento nos leva a um nível maior de dependência de Deus. Sexto, o arrependimento nos transforma. Sétimo, o arrependimento tem poder para reconciliar. Reconciliar. Não sei se você anotou, mas eu queria encerrar com o último pensamento que, como eu disse para vocês, o Senhor tem me feito estudar esse tema a respeito de arrependimento.
Acho que minhas 2 últimas palavras que eu ministrei lá em Londrina, nos cultos de domingo, foram sobre arrependimento. E na última mensagem, o Senhor me levou a estudar o livro de Joel. Estudando o livro de Joel, me deparei com textos maravilhosos, mas existe algo muito interessante sobre arrependimento, gente. O arrependimento, ele é extremamente pessoal. O que eu quero dizer por isso? Com isso, né? O que eu quero dizer com isso? Um pastor, ele pode orar por um enfermo, o enfermo pode ser curado. O pastor pode orar por provisão, e a provisão pode vir. Um líder de célula pode orar por você, e um milagre acontecer, algo genuíno na sua vida pode acontecer. E você às vezes não fez nada. Só que quando o assunto é arrependimento, gente, ninguém pode se arrepender por você. Seu pai não pode se arrepender por você, sua mãe não pode se arrepender por você, seus líderes não podem se arrepender por você. O que a gente pode fazer é orar por quebrantamento. E a única coisa engraçada quando o assunto é arrependimento é que o arrependimento ele é fácil de fingir também. Sabe, com os anos de igreja, com o tempo de igreja, você vai aprendendo a como ser um cristão. E isso é bom, mas também tem um lado negativo. Porque você aprende a falar o que o seu líder quer escutar. Você aprende a falar o que seus pais querem escutar. Você aprende a falar o que os pastores querem escutar. Você sabe as palavras que você tem que usar. E isso eu achei muito interessante, porque lidando com... Nós já somos uma igreja geracional lá em Londrina, nós estamos em 60 anos de igreja. Hoje eu pastoreio muitos adolescentes que são filhos de líderes, gente. Então tem vários deles aqui. E quando você conversa com esses adolescentes, cara, tá no paladar, tá na língua o cristianismo deles. Sabe como falar com o pastor, sabe como fala com um líder, sabe as palavras que pode usar, o tom da voz muda, o semblante muda. Só que, cara, você consegue me enganar. Você consegue enganar o pastor Diego. Você não consegue enganar Deus. Você pode enganar por uma posição. Você pode enganar pelo ego que você tem aí. E é muito interessante, porque eu me deparei com o texto de Joel, como eu estava falando, e no capítulo 1, você encontra o profeta olhando para certos grupos de pessoas e falando: chorem, plantem, se arrependam. E você encontra isso no versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 10, versículo 11. E chega na hora dos sacerdotes, que é no versículo 13 do capítulo 1, ele diz assim: ponham veste de luto, ó sacerdotes, e plantem, chorem alto vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. O que acontecia, gente, nos tempos bíblicos? Para uma pessoa demonstrar arrependimento ou luto, essas pessoas, as pessoas do Antigo Testamento, né, nos tempos bíblicos, elas rasgavam as vestes e elas colocavam como panos de saco, como roupas. E as pessoas iam notar que essas pessoas estavam ou de luto ou em profundo arrependimento. Isso era algo comum. Só que o que é interessante, quando você vai para o versículo 2, para o capítulo 2, olha o que diz Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasgue o coração, não as vestes. Volte-se para o seu Deus,
pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Parece um pouco contraditório, não parece? Porque no capítulo 1 ele está pedindo para rasgar a veste. Só que no capítulo 2 ele está pedindo, falando o quê? Não rasga as vestes. Sabe por quê, gente? O povo, como nos dias de hoje, o povo sabia o que era ter cara de arrependimento. Eles sabiam o que era, como demonstrar para todo mundo o que era ter rostinho de arrependimento. O que hoje a gente faz com palavras, com semblante, o povo fazia com as vestes. E Deus, olhando a hipocrisia, revela isso para o profeta, e ele diz: vocês não estão entendendo, eu estou chamando vocês para um lugar de profundo arrependimento. Então não adianta nada vocês rasgarem as vestes e ter cara de arrependimento, porque eu estou vendo a hipocrisia no coração de vocês. E eu não sei se você já percebeu, cara, me traz lágrimas aos olhos, porque eu tenho estudado esse tema, e eu compartilhei isso quando eu ministrei essa palavra de Joel na igreja. Já percebeu como tem crente por aí, cara? Hoje na nação a gente já é, acho que mais perto dos 30%. 30%, gente, de 200 milhões, que a gente já está em mais de 200 milhões, vamos chutar aí, perto de uns 70 milhões de crente. Por que que o nosso país é o nojo que é? Por que que o nosso país, eu sou brasileiro, eu posso falar mal do meu país, certo? Por que que o nosso país é esse lixo? A bancada evangélica na Câmara dos Deputados é uma das maiores. No meio da bancada evangélica tem corrupto, mentiroso, crente. Eu estou citando isso porque lá é um reflexo da gente, das nossas cidades, das nossas igrejas. Bando de crente hipócrita, que tem cara de crente, carrega a cruz para lá e para cá, escuta louvor em casa, sabe as músicas de cor, mas que não se arrependeu de nada. Eu falo isso, gente, porque verdadeiro arrependimento custa, cara. Custa lágrima, custa busca a presença de Deus. E eu fui muito específico, porque o Senhor pediu comigo quando eu ministrei essa palavra de arrependimento. Eu fui muito específico com a igreja. Dói o ego compartilhar, cara. Durante um ano, eu me deparei com um livro a respeito de orgulho. O nome do livro é de um autor gringo, é Steve, alguma coisa. O nome do livro é Poder da Humildade. E eu, na minha sabedoria como um pastor de 30 anos, eu falei, vou pregar sobre humildade para os adolescentes, porque eu nunca preguei sobre isso. Dei uma pesquisada na internet, nunca encontrei, difícil ver palavras a respeito desse assunto. Falei, vou fazer uma série de mensagens sobre esse assunto, vou estudar a respeito do assunto. E eu comecei a ler esse livro. E eu lembro do começo do livro, falei, Deus, o Senhor tratou isso no meu coração um tempo atrás. E eu quero muito ministrar sobre isso. Quero que o Senhor traga autoridade nesse assunto. E eu lembro que um belo domingo de manhã, quando eu tinha acabado de começar a ler o livro, nós temos aqueles 15 minutos pré-culto, né, de oração, de intercessão. E o pastor subiu para abrir o culto. E o pastor, quando ele subiu, pegou o microfone e ele deu uma gaguejada na hora de abrir o culto. Não citou o versículo da maneira correta. Eu lembro que no meu coração, cara, o pensamento me veio, tipo, eu fiz um devocional tão bom essa semana, poderia ter compartilhado com a igreja. A igreja ia começar na hora, cara.
na hora o Espírito Santo me incomodou e falou: pô, André, você falou para mim que seu orgulho tinha sido tratado, cara. Isso não é orgulho, André? Você achar que você é um pouquinho melhor que o pastor do lado aí? Eu lembro que eu não me fugiu palavras na hora. Eu me coloquei de joelho. Falei: Senhor, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer ministério para isso, por causa disso. Eu não quero fazer porque eu acho que eu sou bom, porque eu não acho que eu sou bom. Tem muita gente que prega muito melhor do que eu. E recentemente, o Senhor tem me confrontado muito a ser um homem mais paciente, de forma bem específica com o meu filho mais velho. Eu tenho buscado isso em Deus, meus tempos de oração, de devocional. Essa tem sido minha oração: Senhor, eu me arrependo de ser um homem impaciente, porque eu estou acostumado a lidar com adolescente, e adolescente, você sempre olha para adolescente e acha assim, né? Pô, você tinha que ser um pouquinho mais maduro que você é hoje. Só que daí eu olho para o meu filho de 4 anos e eu aplico a mesma coisa, e ele tem 4 anos, então ele faz coisa que um menino de 4 anos faz. Ele age como um menino de 4 anos. E eu tenho pedido, eu tenho me arrependido. Falo: Senhor, eu não quero ser um homem impaciente. Senhor, que o fruto do Teu Espírito possa ser algo visível. Sabe, eu não sei. Sabe o que é engraçado sobre arrependimento, gente? Sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa se arrepender. Não precisa ser um adultério, não precisa ser uma mentira, não precisa ser assassinato. O Senhor está convocando, gente, um tipo de gente que entendeu o princípio do arrependimento, que é uma vida de arrependimento. Sabe por quê? Deus, Ele não vomita na nossa cara tudo que a gente precisa se arrepender de uma vez, porque a gente não aguentaria, porque é coisa demais, porque a gente é falho demais, porque senão Deus, a lista seria grande demais para a gente ler. Então Deus, Ele vai tratando a gente de forma específica. André, nessa estação eu vou te tratar o orgulho. André, nessa estação eu estou tratando agora a sua paciência. E daqui a pouco vai aparecer mais uma, que eu não sou um homem perfeito. E a gente constantemente precisa ir para esse lugar de arrependimento, gente, de colocar isso na presença de Deus, render isso aos pés de Cristo, falar: Senhor, me molda. Na semana que vem, Senhor, me molda. Na próxima, de novo. E a gente não pode descansar disso, porque a partir do momento que a gente se cansa, a gente está começando a achar que a gente é autossuficiente, que a gente é bom o suficiente. E aí a gente não entendeu o propósito do Salmo 51. Então, o Raul vai nos liderar num momento de louvor. Nós vamos para esse lugar de profundo arrependimento, de arrependimento genuíno. Eu não sei o que isso é para você. Para mim, nessa estação, tem sido a minha impaciência. Eu não sei o que é para você. Você como pai, você sabe. Você como filho, você sabe. O Senhor está confrontando o seu coração nesse momento. O Espírito Santo está no nosso meio. Ele está colocando coisas no seu coração. Ele está te lembrando nessa hora. Talvez é uma coisa muito prática. Talvez é alguém que você ofendeu nesses dias. Talvez é alguém, um líder seu que você tratou com desrespeito, uma autoridade que você não honrou dentro da igreja. Talvez você que está servindo na casa é alguém que você não serviu de todo o coração. Eu não sei o que é, gente. Eu não sei. E como eu falei, o arrependimento é genuíno, é seu, você e Deus. Então, o altar está aberto.
Se você se sente convocado ao altar, faça isso de maneira genuína, não faça isso para os outros olharem, porque Deus está enxergando o seu coração. Se arrependa, se arrependa. Quando você está orando, cita o nome, como Davi fez. As coisas têm nome, nós precisamos citar o nome dessas coisas, colocar para fora. Então, seja liderado pelo Espírito nessa hora. Se você quiser vir aqui na frente novamente. Não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora eu sou teu e tu és meu, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais precioso. Achei quem eu queria é bem menor que te conhecer, Jesus. Quero
está o nosso coração derramado. Pai, aqui está o nosso verdadeiro arrependimento, o íntimo do nosso coração. Pai, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém conhece. Aqui está, Senhor. Nos arrependemos. Buscamos santificação no Senhor. Nos lava, Pai. E fazemos de Davi, Pai, da oração de Davi, a nossa oração nessa manhã. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Cria em nós, Pai, algo com vida, algo que é novo, algo que só pode gerar em Ti, algo que só o Senhor pode fazer, Pai. Vem no nosso meio esses dias, gera algo que vai transformar realidades, Pai, que vai mudar a nossa perspectiva. Alinha, Senhor, o que precisa ser alinhado, para que a nossa mudança de comportamento seja fruto de uma mudança de coração, Senhor, mudança verdadeira. Pai, cansamos de bater ponto, cansamos de um cristianismo apenas para bater ponto, apenas para mostrar para pais, apenas para mostrar para líderes. Buscamos ao Senhor, buscamos ao Senhor de maneira íntima, verdadeira. Aqui está, Senhor, o nosso coração derramado. Aqui está, Pai, as nossas lágrimas, o nosso choro, o nosso desespero por Ti. Rasgamos nossos corações, Pai, não as nossas vestes. Rasgamos os nossos corações, não apenas que os outros podem ver, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Muito bom sem você. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Eu preciso estar contigo, pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Eu te levo comigo.
Vamos levar essa atmosfera. Vamos levar Cristo conosco. Que precioso, que precioso. Aplauda o Senhor pela vida dos nossos pastores. Obrigada. Esse é um momento de gratidão. Como o pastor Diego disse, tem uma galera aqui que doou o seu tempo, doou o seu amor, derramou algo sobre os adolescentes, né? Os adolescentes que foram corajosos também de irem para a missão. Então, esse é um tempo de gratidão, é um tempo de honra. Pode vir aqui, Cássia. Queria honrar os nossos pastores, também o pastor André, a pastora Isa. Nós somos muito gratos mesmo, por esse amor que vocês têm derramado. E a gente não vai honrar só o de Londrina, vai honrar os de Arapongas também. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele de novo? Podem vir aqui no altar. Venham. Tem muito amor envolvido. A gente ora, né? O pastor chamou pro apelo, eu olhei para a pastora e falei assim, quem que vai orar daí? Todo mundo precisa se arrepender. Mas que bênção, né? Que bênção. Vamos estender as mãos aqui para o altar, vamos orar pela vida dos pastores. Pai, obrigada, Jesus, obrigada, porque o Senhor tem levantado, Pai, trabalhadores para a tua seara. Obrigada, Jesus, por atender o clamor de um povo que precisa ser liberto. Obrigada, Jesus, por levantar pastores segundo o seu coração. Obrigado, Jesus, por tantos trabalhadores aqui, pais de família, como chamam lá na missão. Obrigado pelos obreiros. Obrigado, Jesus. A obra é do teu Espírito Santo mesmo, de convencer, Pai, de nos tirar muitas vezes da zona de conforto, Pai, nos trazer para derramar tanto amor. Obrigada, Jesus. Obrigado pela vida dos adolescentes e dos pais, Senhor, que tem enviado para a missão. Obrigada, Jesus. Isso tudo é possível, Pai, porque foi o Senhor que sonhou com isso antes, Pai. E há tanta gratidão no nosso coração por tudo aquilo que vai ser feito ainda. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus que nos vê, que nos ouve, que atende o clamor e a oração do Teu povo, Pai. É verdade a Tua palavra quando diz que quando nós nos arrependêssemos, orássemos, o Senhor enviaria cura, Pai. Nós cremos, Senhor, que é um tempo de cura para Arapongas, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigado por ser um Deus fiel, Pai. Obrigada, Jesus. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, Pai. Recompensa eles, Senhor. Também as crianças, os Seus filhos, Pai, que também se doaram, que também tiveram um sacrifício, Senhor, para ser feito nesse tempo, Pai. Que eles possam, Senhor, ser tocados também pela Sua palavra nesse ambiente, Pai. Que eles saiam com a Tua marca, Pai. E que eles se lembrem, Senhor, desse tempo, Pai. Que, Senhor, isso gere frutos nas suas mentes, nos seus corações, Pai. Também para os seus ministérios, Senhor. Visita a vida dos Teus filhos. Supre, Senhor, todas as necessidades dos Teus filhos, Senhor. Que eles possam, Senhor, ter ainda mais intimidade. Que possa ser derramado sobre eles ainda mais sabedoria, ainda mais graça e favor do céu, Pai. Bênçãos que eles não, Senhor, não consigam contar, Pai. Abençoa e prospera a vida dos Teus filhos. É a oração nossa, da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez aí.
Amém. Os pais de família e os obreiros estão aí também? Estão todos aqui? Vem aqui na frente, gente. A gente quer dar um aplauso para vocês também. Sai do seu lugar aí rapidinho. Amém. Vamos aplaudir esses queridos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aplauda mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a vocês que têm dedicado também esse tempo servindo, né, os adolescentes. A gente sabe o preço que vocês pagam. Como a pastora Esther na oração bem lembrou aqui, né? Muitos de vocês com família, com filhos, sacrificando filho, família, conforto. A gente sabe a luta que é isso, mas em nome do Senhor vai valer a pena cada segundo de investimento. O Senhor já tem feito coisas preciosas, nosso coração está cheio de expectativa. Então, nosso muito obrigado a vocês. E agora nós queremos enviar vocês para essa semana, que vai ser uma semana vitoriosa, né? Como a canção que o Raul ministrou aqui, a boa notícia é Cristo. E você já tem a boa notícia no teu coração. Vai ser uma semana abençoada. O Senhor vai te usar tremendamente. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali vai ser ganho para o nome do Senhor. Amém? Então vai na bênção, vai na paz, que o Senhor possa te abençoar. Nós estamos aqui agora debaixo da orientação do pastor André, da pastora Isa, que vão falar sobre as locomoções, como é que vão funcionar. Pessoal da missão, você pode sentar no seu lugar. Vamos aguardar o pessoal da igreja sair, que daí nós vamos começar a sair, tá certo? Você vai chegar lá na escola, pessoal da missão, presta atenção. Você vai chegar lá na escola, você vai trocar a sua camiseta, tá certo? E daí nós vamos almoçar. Então você precisa chegar